4h19. Vamos conversar, como acontece a cada 2 semanas, com o Cid Torquato, que é presidente do Icon Libras, um especialista nas questões relacionadas às pessoas com deficiência e que sempre nos atende com uma super gentileza. Como é que vai, Cid? Tudo bem? Boa tarde a todos. Como vão, que a gente ficou algumas semanas, né, mano? Rapaz. Sem aparecer aqui por causa da Copa. Copa do Mundo, tira um pouco do nosso espaço aqui para bater papo com o Cid. Muitos jogos aconteceram no horário do Acontece, mas estamos de volta agora de maneira ininterrupta nas nossas conversas. Ô Cid, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência abriu uma consulta pública e é para a criação de uma rede, a rede de atenção integral às pessoas com os transtornos relacionados ao que afeta demais a vida das pessoas e as famílias. Isso vai, de alguma forma, trazer conteúdo, transtorno do espectro autista, trazer conteúdo. De que forma a consulta pública com um tema tão específico e tão nevrálgico para tantas famílias pode trazer relevância e pode ter um conteúdo absorvido para criar esse alicerce para a criação dessa rede? Ronald, olha, eu trouxe esse assunto porque é um assunto importantíssimo. Hoje em dia, até por diagnósticos que estão sendo feitos mais fáceis, a gente identifica, né, quer dizer, os profissionais da saúde, os especialistas, estão identificando cada vez mais pessoas com autismo, né, com transtorno do espectro autista. Algum tempo atrás falava-se que de cada 45 crianças nascia uma com transtorno do espectro autista, né, uma criança autista. Hoje já se fala em 30, a cada 30 nascimentos nasce alguém com autismo. Então, eu acho que esse é talvez um dos principais temas hoje em dia, quando a gente fala de pessoas com deficiência, e as pessoas com autismo são equiparadas às pessoas com deficiência. Não são consideradas pessoas com deficiência, mas equiparadas às pessoas com deficiência. Quando você fala desse universo, principalmente no tocante à inclusão, né, do segmento como um todo, este tema né, das pessoas autistas é um dos principais, exatamente pela quantidade de gente que tem sido diagnosticada com autismo. Então eu quero parabenizar a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura de São Paulo, por ter aberto essa consulta pública que se encerra agora no dia 22, para sugestões sobre a criação da rede de atenção integral às pessoas com TEA, né? Com transtorno do espectro autista. Eu tive a honra de, lá atrás, em 2020, juntamente com a Câmara Municipal, né, um projeto conjunto da Câmara Municipal com a Secretaria, à época que eu era secretário, de criar a lei, né, que estabelece o programa, né, que estabelece o programa de atenção à pessoa com autismo. Então, agora o que acontece é a regulamentação dessa lei. E a regulamentação passa, em grande medida, pela criação dessa rede. O que quer dizer essa rede? Quer dizer, qual o papel da saúde, qual o papel da assistência social, qual o papel da própria Secretaria da Pessoa com Deficiência, que serviços vão ser prestados. Tá um barulho aqui de uma ambulância. Peço desculpas, já está passando. Vamos, tá tranquilo, pode seguir, seguir. Então, isso é muito importante, porque vai desenhar de fato que serviços a Prefeitura vai oferecer para essa população. E a gente sabe, né, da dificuldade, hoje em dia ainda, com falta de capacitação, falta de experiência, que o poder público, de modo geral, a educação talvez em particular, tem para, no que tange, cuidar da pessoa com autismo. Então, isso é de uma importância né, brutal, vital, esse exercício que está sendo feito. Isso começou lá atrás, né, em 2018, 17, com a criação primeiro de um grupo de trabalho para se pensar no que deveria ser feito. Daí nós conseguimos aprovação, à época, junto ao Comas, inclusive, que é o
o Conselho de Assistência Social do município de aprovação da criação de um centro-dia para autismo, que também está sendo discutido hoje, né, ainda não foi criado, e na rede em geral de proteção. Então, eu trouxe esse assunto porque é um assunto que impacta muita gente, tem muitas famílias aí, infelizmente, sem saber o que fazer com seus filhos autistas, né, sem saber onde levar, sem ter uma atenção do poder público, e mesmo no setor privado, né, as alternativas, né, as possibilidades são muito pequenas. Então, né, eu disse de novo, é uma iniciativa de extrema importância. Eu trago aqui, né, meu reconhecimento, meus parabéns e meu apoio nesse projeto. E, de novo, a consulta vai até o dia 22, agora de dezembro, e né, o caminho para você participar dessa consulta pode ser encontrado no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e a forma mais simples de fazer isso é entrar no site da Prefeitura e ali no menu de secretarias, achar, clicar ali na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, acessar a página, o site da Secretaria, e ali buscar essa informação e clicar e participar dessa consulta pública. Cid, eu vejo aqui, até dia 22, participemais.prefeitura.sp.gov.br. Participe mais, tudo emendado, é claro, participemais.prefeitura.sp.gov.br. Então, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência abriu essa consulta e até dia 22 está aberta, segundo o próprio texto da Secretaria, para receber contribuições e críticas para aperfeiçoamento do teor da proposta e para potencialização dos seus efeitos positivos. Então, nós temos aqui alguém que conhece muito do assunto, que mergulhou no assunto, que conhece a legislação, que conhece a realidade das pessoas. O que é preciso melhorar, que críticas ainda são cabíveis, que sugestões ainda devem ser incorporadas a essa proposta? Zaidan, essa é uma questão que desafia o mundo como um todo. Não é só o Brasil, desafia todos os países, inclusive os países mais desenvolvidos. Existe ainda muito desconhecimento sobre o autismo, existem o espectro autista é grande. Então você tem pessoas com autismo com diferentes graus, diferentes características, tem inclusive muito diagnóstico equivocado sobre autismo, né? Existe ainda francamente, uma grande confusão nessa seara. Então, como é que a gente resolve isso? Com aumento com iniciativas como esta, com certeza, com a legislação que nós aprovamos lá em 2020 e com levar esse tema a sério. Mas passa também pela pesquisa nas universidades. As universidades têm um papel fundamental nesse processo e ainda nós não estamos explorando a contento, né, todas as possibilidades que o sistema, que as universidades podem prover. Passa pela criação de centros de referência sobre autismo. Para quê? Para que ter experiência de fato com as pessoas com autismo, e a partir dessa experiência de fato, e formulando novas estratégias, novas técnicas, novas abordagens à questão. Então, de novo, eu acho, Zaidan, que o meu principal caminho é a experiência prática multidisciplinar, multiprofissional, para a gente conseguir evoluir no sentido de termos mais certezas com relação ao autismo de modo geral. Então, eu acho que, de maneira geral, como eu disse, a Secretaria, nessa iniciativa da Prefeitura, está no caminho certo. Eu acho que a rede de atenção integral que está sendo proposta está no caminho certo. Alguns detalhes, né, que eu nem vou ousar aqui, Zaidan, a destacar. Eu vou deixar que as famílias
né, as pessoas que têm entes com autismo nas suas casas, as famílias, as mães, né, entrem na consulta e façam suas considerações. Hoje em dia, eu acho que o maior conhecimento está nas mães, né, que eu respeito muito. Lá atrás, como eu disse, o nosso grupo de trabalho era formado por mães e também profissionais, mas as mães hoje em dia ainda têm um conhecimento, um impacto muito grande nesse processo. Isso tudo nasce por uma pressão das mães. Então, quero aprender junto. Estou aprendendo ainda com relação a esse tema tão complexo. O Cid, só para pontuar, enquanto a gente estava conversando aqui, eu coloquei uma enquete no nosso YouTube, perguntando se os nossos usuários do YouTube, que nos acompanham com vídeo, conhecem pessoas com autismo, e temos aqui, neste momento, um empate, 50 e 50. De pessoas que conhecem autistas. Isso é interessante porque durante muito tempo as pessoas simplesmente não ouviam falar, e hoje a gente tem muita gente falando sobre. Então, interessante essa resposta a partir dos nossos ouvintes. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, a última de minha parte, você está participando, Cid, do trabalho de transição do governo do Estado, né, do próximo governo que está se formando, e eu queria saber rapidamente como é que você tem sentido esse processo do qual você está fazendo parte. Fui convidado a participar. Eu era a única pessoa com deficiência, sou a única pessoa com deficiência no grupo. Os trabalhos específicos sobre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da qual inclusive eu já fui secretário adjunto, foram rápidos, né? A gente, na verdade, o grupo formulou algumas sugestões que estão sendo, imagino eu, encaminhadas ao AFIF, que é o Guilherme Afif Domingues, que tem sido um grande personagem nessa transição, e ao próprio governador eleito Tarcísio de Freitas. E agora a expectativa, Ronald, da comunidade aí, do segmento com deficiência, sobre esta indicação, né? Quem vai ser chamado para ser secretário. E todo mundo quer ser secretário, viu? Não importa a pasta, né? A disputa por secretarias é muito grande. Tem muita gente que se elegeu que quer ser secretário, tem muita gente que não se elegeu que quer ser secretário. Então, está todo mundo na expectativa desse anúncio, e que imagino deve acontecer esta semana, já que no dia 1º os secretários têm que tomar posse. Uma questão que se coloca, Ronald, nessa escolha, e eu fiz questão de ser muito enfático nessa posição, participando do grupo de transição, foi que esse cargo, né, de secretário tem que ser ocupado por alguém com deficiência. Parece um pouco maniqueísta essa questão, mas não é. Na verdade, é lógica. É o seguinte: todo movimento político e outros, então não só político, reabilitação, saúde, quando você pensa na pessoa com deficiência, você pensa no protagonismo, na inclusão e no protagonismo da pessoa com deficiência na sociedade. O que quer dizer protagonismo? Quer dizer ocupar algum cargo importante? Não necessariamente, quer dizer poder cuidar da sua própria vida, poder não ficar escondido e na dependência dos outros, né, submetido às vontades de terceiros, que é o que acontecia e acontece ainda muito com pessoas com deficiência. Então, o segmento tem uma frase, né, um dizer que é: nada sobre nós sem nós. Eu acredito nisso, e eu sou muito a favor de que essa secretaria fique com alguém com deficiência, porque, de novo, se todo o movimento sobre pessoas com deficiência é no sentido do protagonismo da pessoa com deficiência, se a pessoa com deficiência não pode protagonizar, ser protagonista, nem na secretaria própria da pessoa com deficiência, onde nós, né, me incluo nessa, onde nós poderemos protagonizar. Então, defendo que a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, as secretarias estaduais de pessoas com deficiência, onde tem, as secretarias municipais da pessoa com deficiência, aí Brasil afora, e outros cargos, como, sei lá, ligados ao paradesporto,
ou cargos que tenham a ver com a inclusão da pessoa com deficiência sejam ocupados por pessoas com deficiência. Senão, o nosso movimento, isso fura os 4 pneus, né, do nosso movimento pela inclusão, pelo protagonismo da pessoa com deficiência. Então, a expectativa é grande, a expectativa de que o governador eleito escolha uma pessoa com deficiência, inclusive para evitar, né, um movimento contrário, porque eu tenho certeza que se isso não acontecer, o segmento vai chiar, né, vai reclamar e ele vai comprar a primeira crise do governo dele com o segmento. Então, não acho, acho um caminho errado não seguir essa nossa dica, Ronald e Zaidan. Perfeito. Cid Torquato, um grande abraço, Cid. A gente se fala em breve Abraço, aqui Cid. na Rádio Bandeirantes. Até Obrigado, mais. abraço a todos. Muito obrigado. Valeu, até logo.